Ô, som. Boa tarde mais uma vez, né? Eu fui privilegiado de pregar o remanescente, né? O resto. Muito bom. Aqueles que realmente fizeram um compromisso com o Senhor e vão cumprir, né? O nosso assunto de hoje é sobre debate. Quantos gostam aqui de debater, irmão? Quantos gostam de debater? Debate. Vamos debater aqui, irmão. Agora chegou a hora do debate aqui. A irmã da Celiane que está com essa história de debate aí. Agora vai estar aberto o espaço para um debate aqui. Né? Um debate sadio, onde todos têm o mesmo pensamento, né? Isso vai nos ajudar. Agora, quando um puxa para um lado e outro puxa para outro, aí isso aí não é benéfico, não. Né? Pode ser associar a palavra debate com estudo, o debate relaciona à oposição. Mas debate, ele pode ser, entendeu? Com assim, vamos debater um assunto aqui. Não, vamos debater um assunto aqui, né? Mas vamos debater esse assunto aqui. Quer dizer, com propósito, né? Então existe também o debate de controvérsia. Né? Esses dois sentidos aí. Debater, vamos analisar o assunto. Vamos debater aqui. Né? Me parece que eu não coloquei, mas eu vou ler aqui, irmãos. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Mateus. E que eu não coloquei aqui, tá? Mas quero que os irmãos abram a Bíblia aqui. No capítulo 3. Agora mesmo. Participação de todos, bem-vinda, viu? Muito bom. Mateus 3. Está ele. Mateus capítulo 3, viu? Isso. Nós vamos ler o capítulo 3, não, o capítulo 4, verso 1. Está muito próximo do 3, né? 4, verso 1. Por isso que de novo, apague aí para não começar. Debate, ele, em certo sentido, ele não é benéfico. Né? O conselho é que se puder evitar, que evite, né? Mas existem circunstâncias que não pode evitar. Porque exatamente isso aqui, ó. Jesus teve um debate aí ou não teve? Qual é o verso mesmo? Tô sem A partir do verso 1, viu? Agora vamos entender aqui 4, verso 1, né? Vou ler aqui na minha tradução. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Acho que nas versões você fala debater com o diabo. Eu não vi assim, mas Eu guardei minha outra Bíblia agora. agora se a gente for analisar aqui, irmão, esse pensamento aqui é como se Jesus fosse levado com esse propósito, né? Jesus foi guiado para o deserto pelo Espírito, né? Para ser tentado. E observe uma coisa. Mas será que esse foi o propósito
e levar ele, Jesus para o deserto foi exatamente para ver que era controvérsia ali. É como se Jesus tivesse saído do batismo e o Espírito estivesse guiando ele, agora eu vou te levar lá e tu fica lá esperando o tentador, que agora ele vai só, tu aguarda lá, que vai haver um debate lá, como Jesus tinha se preparado para aquilo ali, né? Eu vou lá e vou ficar só esperando, agora nós vamos entrar num debate. Esse foi o propósito de Cristo? Dá para entender. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, como se o propósito fosse exatamente esse, né? Jesus não foi com essa intenção. Ele não foi nem preocupado de ser tentado. Tem uma outra tradução aí, em Marcos, né, irmão? É mais um pouco diferente. Marcos, capítulo 1, vê bem, irmão. Capítulo 1. Deixa eu ver bem aqui, meu irmão. Marcos 1. Versos 12 em diante, exatamente. Como é que diz aí? Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Isso. E o verso 13? E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos serviam. É bem diz assim, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, não é isso? Estava entre as feras. Aqui o meu verso aqui, irmão, diz, logo em seguida o Espírito dirigiu para o deserto. O Espírito dirigiu para o deserto. O verso 12, né? Sim, o verso 13. É o 12, é o 13 agora. É. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens, e os anjos o serviram. Agora tem que ser o próximo. Houve ali um debate entre Satanás e Jesus, não houve, irmão? Bem claro, né? Enquanto Jesus... Agora, quem foi que puxou o debate ali? O próprio diabo. Satanás. Ele foi quem agiu primeiro. E Jesus foi se defendendo com a palavra de Deus. Não é isso? E pela palavra o Senhor foi vencedor. Ele usou somente a palavra de Deus. E como é ali naquela situação, Jesus em momento algum usou o poder de Deus dele para debater com o diabo. Isso. Em momento algum. Só a palavra. Né? E foi a defesa dele, né? Porque não tem argumento contra a palavra de Deus. Porque a pessoa pode pensar assim, mas Jesus era Deus, então foi fácil para ele debater com o diabo. Ele estava na humanidade, irmão. Era humano, estava na fraqueza humana, né? E foi o nosso exemplo. Se ele tivesse usado algum poder divino ali, não poderia ser o nosso exemplo também, não. Ele tinha saído do exame. Eu coloquei esse assunto aqui, esse verso aqui, irmão, aonde Paulo também entrou em um debate, não foi isso? E vê, analise junto comigo esse texto aqui. Eu acho que tem só um detalhe aí na questão do poder dele. Jesus, ele estava totalmente na humanidade. Só que ele usou o poder de Deus no sentido de usar a palavra de Deus, que é o poder de Deus para
ele não usou assim a sua divindade, né? Mas Isso. o poder de Deus através da palavra. Exatamente. Foi bom. A colocação foi boa, né? Ele usou o poder de Deus ali, né? A palavra de Deus, que é o poder de Deus, né? Agora o lado divino dele mesmo não. Né? Ele não usou em seu favor nada que o ser humano não possa usar em seus conflitos com Satanás. Tudo que ele usou como homem é o que o homem também pode usar. Nós não temos nem desculpa, né, Maurício? Ele não poderia usar a divindade porque nós não somos deuses, né? Então ele só usou só o que a gente pode. E ele foi tentado além do que a gente é, ou jamais será. Para que o homem não tenha desculpa de dizer assim, não, eu não venci porque foi muito forte, foi além da minha possibilidade. Né? Foi dado um limite para Satanás para poder tentar Jesus. Foi dado um limite. Foram postos os anjos do Senhor ali para que se Satanás passasse daquele limite, os anjos iam intervir. Assim como Cristo, que iniciou ali a sua trajetória, né, enfrentando o próprio Satanás, ele estava dizendo que nós também ia passar pelo mesmo caminho. E que te preparasse também. Não é isso? Vou colocar aqui o... Alexandre, o ferreiro, isso é palavra do apóstolo Paulo, né? Vai ali pro barraco ali trocar. Causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo escrevendo a Timóteo, né? Tu guarda-te também dele. Olha o perigo que esse homem poderia causar. É Alexandre. O Alexandre era o ferreiro, né? Que uma tradução chama latoeiro, né? Latoeiro. Na minha tradução chama ferreiro. Entendeu? E nesse local onde Paulo estava, ele teve esse camarada interviu aí. Ele fez uma barra pesada com esse camarada aí. É tanto que Paulo fez um apelo forte aí, ó. O que ele fez contra Paulo? Porque fez forte oposição às nossas palavras. Ferreiro era pesado, viu? Ele se levantou contra a mensagem de Paulo ali. Quem era Paulo, irmão? Em comparação a mim e a uns de nós aqui. Quem era Paulo? Era muito inteligente. Muito inteligente. E ele fez uma advertência para que ele tivesse cuidado, porque ele se opôs às suas palavras. O que Paulo estava falando ali eram palavras convincentes. As palavras de Paulo não eram gaguejando, não. Ele tinha uma convicção do que ele estava falando. Eram verdades puras, diretas, claras, mas ele foi combatido. Ele dá o conselho para Timóteo aí, guarda também dele, para afastar dele, né? Certo? Pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Aí é o verso? O verso 15. Porque fez forte oposição às nossas Palavras. palavras. Né? Vamos continuar um pouco mais. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão.
Então Paulo fez um apelo para que ele tivesse cuidado, né? E que evitasse aquele camarada ali. Entendeu? Cuidado com o ferreiro aí. O Alexandre disse que trabalhava com bronze, aqui a menina fala assim. Com bronze, os atores aí, ó. Ele trabalha com bronze. Então mais na frente você vai falar mais sobre esse homem, você chegou a pesquisar sobre ele? Não. Eu peguei esse assunto aqui, irmão. Só para dar um exemplo. Dá um exemplo, né? Cristo teve o debate lá com Satanás no deserto. Satanás tentou convencer Cristo, né? Com a palavra de Deus. E vemos aqui também um grande homem, o apóstolo Paulo, pelas suas palavras, ele está deixando que existe homens usados por Satanás aí que fazem o camarada temer. A gente não deve querer enfrentar de qualquer maneira, não. Aí parece que Né? Paulo estava pregando, né? Que na minha primeira defesa, todos me desampararam. Mas o Senhor assistiu me fortalecendo para que por mim fosse cumprida a pregação. Dá a entender que Paulo foi pregar, E ele se levantou. ele se levantou contra e fez uma posição no momento, e parece que não foi só um não, porque ele diz na minha primeira defesa. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor, porque fez forte oposição às nossas palavras. É isso mesmo, né, irmão? Irmão Hélio, tanto esse Alexandre como o Paulo, ele tinha bastante conhecimento. Então, ou seja, tinha muitas pessoas que seguiam tanto o Paulo como esse Alexandre, por isso que existia essa divisão um do lado do outro, porque todos dois tinham conhecimento. Mas a diferença dele para Paulo, porque Paulo tinha conhecimento que era do Deus eterno, né? Ou seja, aqueles que iam para o lado de Paulo realmente estavam seguindo o caminho certo, né? Aí tinha oposição porque o Alexandre também era muito sábio, era muito inteligente também. Por isso, se fosse só ele mesmo, provavelmente ele não teria posição contra ele. Na verdade, a gente que ninguém apoiou Paulo. Não dá para entender, irmão, que Uma forte oposição é um negócio Porque pesado. mais do lado de Alexandre que de Paulo. na minha primeira defesa, que ele diz aí, todos me abandonaram. Então tinha muita gente assistindo ali, e Deus deixa entender aí que Paulo sozinho, né? as palavras de Paulo não deu para entender, não. Quer dizer que o ferreiro teve vantagem. É por isso que ele advertiu Timóteo para ter cuidado com ele. Entendeu? Se Paulo na primeira defesa ficou só, significa o quê? E as pessoas duvidaram da mensagem de Paulo. Foram nisso, né? Foram omissos. Vocês entenderam aí? Porque tem gente não que tem sede por debates, né? Ficar assistindo. Ou assistindo ou querer debater. Porque com a continuação do estudo a gente vai ver, né? O perigo do que é o debate. Jesus ali, ele não pôde evitar, pôde? Ele não pôde, porque o propósito não foi esse, mas Satanás, ele... A mãe quer perguntar. Perguntar aqui, esse meio Alexandre, ele era o quê? Era um... O Alexandre. Ele trabalha com bronze. Mas ele não era assim do povo de... Isso é. Ele era um inimigo do povo. Ele era uma oposição. Ele é um opositor da Ah, verdade. do lado do inimigo. Ele não é Não aceitava a verdade. Não? Era um. No verso 17 é complicado, já atualizar, né? Que fala que o Senhor deu força para Paulo para ele poder terminar essa obra de evangelizar. Foi, exatamente. Paulo não parou por aí, não. Então, de alguma forma, esse homem ali, ele estava querendo impedir que esse evangelho fosse pregado. Né? Ele estava se opondo às palavras de Paulo. Com certeza ele era um daqueles que chamavam
Paulo de praga, essa praga. Essa praga desse homem está agitando aqui a nossa... Esse Alexandre era um deles. Eu queria voltar, irmão, só um pouquinho aqui do comentário da profeta. Eu não colocamos aí não, desejado. Não colocaram não, né? Qual é o comentário dele? É da tentação de Jesus? Não. Não. Eu quero só ler bem aqui, tá? Falar sobre a tentação de Jesus lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. As palavras de Marcos, como nós vemos aí, são ainda mais significativas. Diz ele, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não convidou a tentação. Né? Não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Qual foi o propósito de Cristo ali? Para a sua meditação, de jejuar e se preparar para a sua missão. Quer dizer que Satanás não foi convidado para ir não. Eu vou e tu vai atrás, depois tu vai lá para tu me tentar. Porque a expressão diz, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Como se realmente Jesus fosse e já ficasse lá esperando o tentador vir já me tentar. Isso não foi o propósito de Cristo. Ele saiu com um outro objetivo. Né? E ali... Dá-se a entender pelo sentido? Porque o diabo nunca abandonou de viver tentando a Jesus desde criança, né? Ele nunca abandonou ele era o alvo. Jesus era o alvo que o diabo apostou que abastava ele, como na verdade seria, né? Se ele vencia, ele estava acabado tudo, quer dizer, o diabo estava com o serviço todo feito. Então o diabo, com essa esperança, nunca deixou. Ele desde criança, toda a vida foi bombardeado, né? Então deu-se a entender que ele, Jesus, por ir ali, ele sabia por certeza que o diabo não deixaria. Ele ia causar lá a sua danação, seja como for. Então deu a entender que ele já entendia que ele não ia. Ele ia para lá para um relaxamento, né? Para uma instrução maior, um crescimento, uma meditação, mas já sabendo que o diabo não ia dispensar aqueles 40 dias deixando vazio. Com certeza ia acompanharia. Que o inimigo, até através das crianças, o inimigo usava para contender com Cristo. Para atrapalhar Jesus. O filho de Jesus em casa, e quando a gente vê assim, o tamanho desse menino maior um pouquinho, os outros com raiva dele dando a língua para ele. Era isso. As crianças roubavam fruta e traziam para ele. Quando ele estava no deserto, que ele foi tentado, ele estava em jejum, né? Ele estava se preparando para suportar as dores que ele ia Provas passar. que viriam, né? O ministério dele. E começar um grande evangelho. Ele já sabia que o diabo ia pesar demais, né? Então vou ter que ter um preparo especial. Só que ele sabia que por 40 dias, claro, o diabo não ia deixar ele à vontade. Ele já sabia que ele era. Na leitura mais superficial, a gente pensa que o diabo tentou Jesus algumas vezes só, mas agora, mais aprofundado, foram 40 dias. Os 40 dias lá ele no pé de Jesus. Sim, ele foi tentado os 40 dias. Agora a tentação maior foi no último no final. É porque Satanás ele tinha uma convicção de que Jesus ia ceder. Nesse momento... Ele foi sabendo que ia vencer. Tinha certeza, ele disse... É tanto que disse que ele não deixou outro anjo ir, ele foi ele mesmo. Foi porque ele venceu Adão, né? Adão estava num tranquilo, sem fome nenhuma, sem pecado. Ele venceu, né? Cristo, com essa condição aqui é vitória. Ele achava que era presa fácil. Ele tinha certeza que ia conseguir. Né? E está escrito que a tentação que Jesus sofreu foi 100 vezes mais do que Adão. Então estava fácil para ele vencer, não estava? Ele ia vencer. Mas ele tentou enganar e se enganou. Ele foi com a certeza de que aquela cartada era certeza a vitória dele. Lá no desejado para lá. Ele, como enganador, ele toda a vida está se enganando. Lá no céu ele pensava que ia enganar, mas se enganou também, né? Ele quis estar lá no topo
Se enganou. Fui lá para baixo. Né? Então, é assim, irmão, essa história e esses acontecimentos reais que aconteceram aí, isso traz uma grande lição para nós. Porque Satanás, ele não desiste, ele insiste nas suas tentações. Agora, por isso que temos que ser um com Cristo, né? Porque senão nós vamos ser vencidos. Então vamos continuar aqui. 2 Timóteo 2, verso 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam a não ser para a perversão dos ouvintes. Mais um conselho de Paulo aqui. Ele não está dizendo não, que a gente vai evitar, tem que evitar, né? 100% das contendas, mas eu tenho que pedir sabedoria a Deus quando é necessário, quando evitar e quando a gente enfrentar. Não é isso? Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que evitem contenda de palavras. Olha, irmão, você sabe o que é contenda de palavras, não sabe? Não sabe, né? Discutir. Ele diz uma coisa aqui, o Morronete diz outra. Quando ele diz uma, eu digo outra. Aí o Morronete diz outra. Daqui a pouco nós se exalta, depois nós queremos brigar. Um zanga, outro zanga. Você sabia? E esse é um dos perigos maiores. E é como também a pessoa debater com outra pessoa de outra lei, né? Isso, exatamente. É isso aí. Entendeu? Se alguém quer contender, como disse lá Paulo mesmo, né? Se alguém quiser ser contencioso, não tem esse costume não. Porque a palavra do cristão tem que ser sim e não. E o que passa disso... Nessa parte do Paulo, é importante que não é para... É porque não usa o véu, né? Ele falou que costuma ser contencioso. A gente não tem contender. O povo de Deus, irmão, não é para isso não. Para estar brigando no meio da rua, estar discutindo opinião e tal, não. Se o irmão quer ouvir, vamos, né? Embora que ele seja de outra religião, podemos conversar, podemos dialogar. Mas quando entra para um debate, que o irmão lá quer me convencer, eu quero convencer ele, aí se você vai entender o espírito, né? Dá para entender. Aí você procura fugir. Não adianta. Porque se tiver alguém ali, vai só confundir a mente da pessoa. Ele vai me ouvir, vai ouvir o irmão aqui. De repente, quem está certo? Um diz uma coisa, eu acho que está certo. O outro diz também, eu acho que está certo. E agora? Para perversões, perversão dos, para nada aproveita a não ser para a perversão dos ouvintes. Então não vai trazer nem edificação, né? Para a igreja. Para quem estiver ouvindo. A mensagem tem que ser de edificação. E aí, no caso, isso aí seria uma palavra de divisão, né? Exatamente. Em vez de unir, vai dividir. Qual escapação é discutindo aí? Eu aqui no grupo ouvi 2 pessoas. Eles querendo colocar as mãos numa roda assim, aí levar os irmãos tudinho. Bora lá, tudinho lá. Eu quero estar presente, porque o que vencer eu está lá dele. Alguém disse isso, entendeu? Irmão, pelo amor de Deus, não vai levar de briga não, irmão. Bota o irmão para brigar com outro, discutir com o outro. Aí daqui a pouco o enganador lá sai vitorioso, depois me colocar do lado do engano. Porque eu me convenci com as palavras dele lá. Eu me agradei foi dele. Entendeu, né? Já por 2 vezes aconteceu. Eu agradeço a Deus porque o irmão foi toda pessoa que se defendeu no corpo. Porque lá no Graça Aranha, a irmã Deus, ela estava lá, foi na casa dela, lá no Rio Brasil. Eu estava ali, ó, irmã Yocando. E ó, até o seguinte,
Ele canta nele, não sei se não viram falar nele. Ele é antigo, viu falar? Esse homem, ele era formado como obreiro da igreja, entendeu? Aqui no Maranhão, ele tirou em primeiro lugar em bater. Em debate de igreja aí, ele conversei para dizer a multidão de pessoas. Era formado, eu não tinha visto ele, só fama. Lá ele começou a estudar, então ele entendeu que a igreja algum ponto estava errado, mas lá expulsaram ele, ele começou a trabalhar em cima disso aí. Aí o irmão virou e disse, não, meu irmão ele vai estar lá e tal. E eu entendi que ele estava de acordo, mas o objetivo dele era combater mesmo. Ele agiu igual o Satanás lá. Ele começou tá entendendo? Iniciou ali o debate, o irmão Oscar percebeu, disse, você veio aqui para debater? É para debate? Não vi que foi isso não. Irmão, teve uma parte que o irmão estava falando, era sobre os anjos, o ministério dos anjos de manhã. Aí ele entrou em tudo quanto é tipo de doutrina. O irmão falando sobre os anjos, ele falou de dízimo, de sábado, de vestuário, de tudo enquanto. Aí, e o irmão calado. Isso. Quem é testemunho sabe, o irmão calado. Aí o irmão ouviu, aí o irmão disse, beleza, posso falar agora? O irmão não falou minha palavra, não começou a interromper. Ele tomou de novo a palavra. Aí o irmão disse, não, eu percebi já aqui. Quando foi de tarde, ele botou as mãos assim nos umbral da porta do meio, assim. E aí, nós vamos debater ou não? Aí o irmão disse, não. Pode ir pra sua casa. Deu um corte geral. Tá encerrado, nós não vamos daqui pra frente, nós não vamos mais conversar, acabou. E ele ficou lá, aí nós fomos, o irmão foi lá, falou da sala de lá, e tal, e deixou lá, virou as costas mesmo. Entendeu? Então o espírito do homem lá era debate, não é? Ele queria só ensinar, só convencer. E o pobre irmãozinho nosso que estava lá, ia manipular a mente. Já estava manipulado até o dia. Pois é. Para tirar. E aí o perigo. E nós inocentes, porque eu também não era inocente, eu não estava muito. Né? E isso ia contaminar a não. Mas o irmão foi sábio, Deus usou o irmão deu um corte lá, o cabo foi embora. O sujeito aí usa Deus, resistiu o diabo e vai embora. Ele foi embora. E teve irmão que ficou chateado, depois ficou questionando por que o irmão não debateu. E muito pois é. Não tem que debater não. Eu não acredito que a pessoa, quando ela se coloca numa posição dessa aí, ela quer a glória pra ela, sabia? Sim, irmão. Aí, ele queria a glória pra ele mesmo. Se a pessoa que estiver ouvindo, ela tiver um mínimo de entendimento no que é a palavra de Deus, ela já descarta automaticamente essa pessoa. Porque ela tá vendo que a pessoa quer se encher o peito pra dizer que é o bonzão, pra dizer que tá ali que vai derrubar todo mundo e tal. Aquela pessoa ali, ela é o espírito de Satanás, tá vendo? Ele queria mostrar que sabia que o irmão não sabia, e que os irmãozinhos que estavam andando com ele estavam perdidos. Irmão, isso aconteceu também, os irmãos do bom lugar, lembra? Aconteceu lá nos próximos desse jeito aí. Sério? Que sério? Foi, isso. Ele só queria contender, aí quando de tarde que o irmão virou as costas e largou ele de mão, ainda tinha uns irmãos falando, rapaz, não parece que não tem coragem de contender com ele. Não tá com medo, né? Que o irmão enfrentava o irmão cara a cara, mesmo tendo o espírito do latoeiro aí. Porque alguns irmãos pensam que é vantagem a pessoa enfrentar um indivíduo como que ela, né? Jesus, ele sabia bem como responder. Como, por exemplo, lá, quando bateram na cara dele, ele perguntou, se eu falei mal, me diga onde eu falei mal. Se eu falei bem, então por que tu me bate? Aí o cara ficou com a cara no chão. No caso, aí eu responde ao tolo segundo a sua justiça para ele não ser sábio aos próprios olhos. Então Jesus sabia quando dar uma resposta. A hora de responder ao tolo. Não, tem gente que fala da Adventista mesmo, né? Que diz que aqui é porque nós é o nosso líder aqui, que governa o que ele disser e nós faz. Que aqui nós estamos mandados por ele, né? Agora eu achava bom que a pessoa viesse assim, com um acampamento que nem esse, né?
Pra ele ouvir, só pra ele ouvir os estudos, pra ele ver que não é só um que prega, né? Não só ouve não. Não é só um que prega a verdade, e acho que eles acham que nem lá na igreja deles, eu acho que eles pensam que isso aqui é uma brincadeira, não é coisa de Deus, isso aqui não é brincadeira para ter um líder para estar mentindo para a gente, né? Levando aqui, é a palavra de Deus que está aí na frente, né? Não é brincadeira que eles pensam. Não é que sabe que foi que deu uma coxadinha assim que não tem? Lá é essa. Essa história que a mãe estava falando lá é essa. Lá é essa. Diz que o povo aqui não tem culpa não, quem tem culpa é o líder. Sabe quem é? Irmão Vasconcelos. Bem claro, né? Quem ouviu é bem claro. É ele que leva. Ele disse que os irmãos são muito extremistas para levar as coisas. Na verdade, irmão, essa palavra de extremista, nós vamos sofrer ela. Diz que aqueles que estão, quando eles alcançarem a perfeição cristã, vão ser chamados extremista radical. Está escrito isso aí. Não devemos nos ressentir quando alguém nos chama de extremista. Entendeu? O pessoal lá de fora vive uma vida totalmente relaxada e nós que procuramos pôr em prática as palavras do Senhor, porque na verdade tem que haver um revivamento, uma reforma. Quando a gente começa a nos reformar, é visto como extremista. Entendeu? Isso é natural. João Batista, Jesus, demais foi chamado. Irmão, lá no bom lugar, o pessoal diz, tu frequenta a igreja da região, né? É assim. Aqui lá também é a igreja do Éden. É a igreja do Vasconcelos. Lá em Taguatinga é a igreja do pé de manga. É diferente daquele extremista que quer impor que as pessoas façam de acordo com o que ele está fazendo. Se não for desse jeito aqui, está errado. Tem que ser desse jeito aqui. Isso aí é um extremista fora do comum. Ele está descartado. Agora, por que o povo lá fora acha nós extremistas? Porque a gente quer fazer o que é certo, né? E deixar de fazer o que é errado lá fora. Claro, mas que cada um está fazendo isso no seu tempo. Naturalmente. Ninguém aqui é forçado a nada. Ninguém que impõe ninguém fazer nada. Mas a gente sabe que tem que deixar de fazer muitas coisas lá de fora. Né? Nós somos cristãos. E aí, como eles não querem deixar, abandonar essas coisas do mundo, aí acha nós extremistas. Porque estamos buscando fazer o que está escrito. Incomoda. Incomoda mesmo. Mas... um rebozo na água, porque tem tudo. É verdade. Eu vejo que nós estamos seguindo o raciocínio da palavra do Senhor. E todos têm o mesmo pensamento. Né? E aqui todos procuram botar em prática. E quando botam em prática, há uma mudança. Não tem como viver a palavra do Senhor e não há mudança. Tem que haver mudança. Né? E se há mudança, amém por isso. Né? É como o irmão André falou, é algo natural que acontece. Aqui ninguém impõe para ninguém não. Né? Cada um vai tomar a sua decisão. Irmão, eu queria dizer do tempo de Jesus. Então, quando Jesus chegou, ministrou a mensagem dele, conseguiu trazer os discípulos, né? Deu uma educação diferente para eles. O que chamaram de Jesus, então? O que Jesus foi acusado? De demônio, de diabo. Né? Por quê? Porque ele estava ensinando o contrário do que eles ensinavam lá, né? Eles estavam mostrando algo diferente. E aí, achou que aqueles ali estavam errados, certo? Era errado. E do mesmo jeito vai acontecer com Mas perturbador também, Jesus. Conclusão dele, ela está perturbando o povo, entendeu? Se Jesus estivesse aqui hoje, né? Pregando, aí tendo seus seguidores totalmente diferentes das igrejas, das organizações, ele seria acusado do mesmo jeito em que ele foi lá atrás. Do mesmo jeito. É a mesma coisa. Foi isso que aconteceu. Ele tirou de lá e fez um povo diferente, ensinamento diferente, foi mal visto. Irmão, então, nessa hora lá que ele falou assim, eu acho que ele, tipo assim, tava pensando que eu ia falar alguma coisa, será? E, tipo assim, talvez ele queria provocar em você uma questão, um debate, entendeu?
Segundo Timóteo 2, 23 e 24, né? E rejeita as questões loucas e sem instrução. Questões loucas e sem instrução. Aquelas questões velhas assim futuras, sem rumo. Está entendendo? Que não tem base. Vai edificar o quê? Sabendo que produz só contendas. E ao servo do Senhor não convém contender. Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Aí tem mais alguma coisa. Porque às vezes quando você insiste em alguma coisa que não tem tamanho de edificação, que vai criar mesmo é só problema, polêmica. Né? E nós temos que ter cuidado para que diante de uma situação dessa a gente não queira se exaltar, né? Vai começar contendo, né? Mudar o semblante. Aí é um dia da questão da paciência e da prudência. Que o cara de Jesus é revelado bem aí. Ou então o Satanás se revela. Ele se ira. Um exemplo dessas questões loucas é a respeito da questão do formato da Terra. Se ela é plana ou redonda. Isso. E o mundo, irmão, mas foi criado aí, foi uma explosão. Aí nós vamos entrar na briga aí. Né? A Terra é redonda e quadrada. Meu sobrinho é dono desses debates aí. O nome de Jesus é o Shu, como é que é? Bial. Ok. Isso modifica alguma coisa? Ponto de salvação isso aí? Não. Então pra que eu vou debater? Não, irmão, o nome de Jesus é isso aí. Não, é isso aqui. Aí termina uma briga aí, um desentendimento aí. Você não pode desprezar o nome, porque o nome é o que salva, né? Jesus fala para o cara que você vai ter um novo nome. É um novo nome que você vai colocar. Pois é. Então tem muitas coisas, irmão, que não é necessário debater. Entendeu? Ele está ligado com todas as idades. Já quando chegou na casa da mãe dele, esse parente dele, a irmã dele já tinha voltado, que era Iau. Iau, a velha estava lá cantando, Iau, mamãe, o que é isso, mamãe? Essa tá miando aqui. Foi um jogando. Aí ele disse, não, meu filho, foi a menina que chegou aqui dizendo que agora o nome de Jesus é Iau. Vem com 95 anos. 95 anos, a pobre coitada. E angustiada, a angustiadora me dizendo. Ela ficou confusa sem saber qual era o nome correto, normal. Jesus mesmo que já vinha há muito tempo. E agora é Iau. Você orientá-lo lá, já. Não, meu sobrinho volta de irmã e vai tentar de novo. E aí, irmão Wagner, qual é as outras questões loucas mais aí? Vai descobrindo aí. São várias, sabe? Eu já participei de vários debates desses aí, sabe? No período que eu frequentava a Assembleia de Deus, a Assembleia não tem esse costume, né? De debater. Eles são estimulados a isso, aliás. E lá surgia assuntos de todo tipo. Um exemplo lá é de uma questão bastante ativa, que não se discute muito aí no círculo de debate, que é se Adão tinha um umbigo ou não. Se tinha um quê? Umbigo ou não. Mas você não tinha que nascer. Jesus tinha um pai, e que era a mãe de Jesus, irmão? Bora ver se nós descobremos aí. Tem gente que entra com essa questão aí. Alguém, um adventista quis colocar isso aí dentro de mim, e era adventista. Uma mãe celestial, o que quer dizer? Sim. Inclusive, Ele chegou e disse, não, e Jesus tem um pai, e quem é a mãe de Jesus? Aí é que tá. Alguém assim parece que tem uma mente perturbada. Mas tem um Você sabe quem é ele? Vou dizer o nome aqui. O irmão Paulo. E ele que levar a sério isso aí. Irmão, se você for analisar isso, você vai ficar doido, irmão. Eu lembro, irmão. Tem um ministério que fala que crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mãe.
É a parte feminina do grupo. E aí levanta uma questão. Tem um ministério que é assim. É mesmo. Tem na internet. Isso aí significa o quê? Questões loucas, sem sentido. Pode dar blasfema também. O meu sobrinho inventou que Adão teve outra mulher lá. Que não foi só Eva, não. Qual é o nome? Da outra mulher de Adão, que eu suponho. Lilith. Não foi cachar isso não. Só suposição, só. Ei, irmão. Coisa que não é pra fazer ninguém bota. É por isso que eu achei por bem fazer aquela questão do assunto concernente às filosofias humanas, sabe? Porque está introduzindo muitos conceitos e incorporando nas doutrinas bíblicas para sustentar teorias e questões loucas como essa. Por exemplo, essa questão aí da Lilith, que é uma lenda judaica, comprovadamente judaica, algumas pessoas não sabem disso, ele se baseia inclusive num texto bíblico para poder sustentar essa teoria. Por exemplo, Gênesis 2, 23. Diz assim, ó, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora, entendeu? Aí eles especulam o seguinte, se esta é agora, se Eva agora é a mulher de Adão, é porque já existia uma antes. Meu sobrinho tem essa tese aí. Satanás, isso sabe o que é? Lá na frente vai dizer o que é. Para ocupar o tempo, entendeu? Desperdiçar tempo e ocupar a mente com coisas que não tem valor. Vai desviar o alvo. Às vezes, irmão, o diabo usa o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional consiste em a pessoa ler e não entender o que ela está lendo. Isso é muito comum no Brasil aqui. A pessoa não saber o que ela termina de ler e não consegue interpretar uma ou duas palavras. Então ele trabalha em cima disso, né? Aqui dá para ver claramente que é analfabetismo funcional. Sim. A pessoa não sabe interpretar Aí incorre naquele perigo que é o seguinte. Inclusive é um lema aí que inclusive os teólogos utilizam muito. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Uma heresia só tem força quando você isola um texto. Quando você compara textos com mais textos, a heresia se desfaz. Quando isola o texto aí. E irmão, isso eu oro. Eu vou participar do debate no oro muito. Meu jejum. Eu passo uma atenção com Deus. Eu tinha lembrado o texto várias horas, eu comentei, eu achando que você ia colocar daí com Isaías, é? Isaías 58. Você colocou aqui? Não, eu pensei em colocar isso, não coloquei não. E assim, os judeus questionavam por que eles jejuavam e o Senhor não aceitava. Eu estou jejuando e não passando fome que só e não faz diferença nenhuma. Oro e não faz diferença nenhuma. Aí você diz assim, olha, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e lixo. Em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continuem a jejuar desse modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Ah não, eu jejuo, eu oro, mas lá não está o engano, eu vou lá. 58, versículo 4. Se eu não pisar no meu carro, eu estou ali brigando. É porque é quase um tripé, basicamente. O jejum, a oração, mas se eu negar a palavra, o que vai adiantar? Ah, eu leio muita palavra, mas eu não oro. Não vai adiantar também não. Ah, eu oro muito, eu estudo muito, mas eu não subjugo meu eu. Através do jejum, por exemplo. Aí não, eu oro muito, jejuo muito, toco pelo vento baixo. Aí vou lá para onde o engano está sendo pregado. Aí digo, não, não estou sendo enganado não. Por quê? Porque eu jejuo. Aí digo, é porque tu jejum tu não é enganado, é? Eu jejuo muito, eu não sou enganado. Eu digo, que é? Isaías está dizendo o contrário. Lá o pessoal jejuava até para matar. Diz, ó, enquanto nós não matar, então nós não comemos. Se jejum, todo jejum é santo, então é para matar Jesus era santo também. E às vezes a pessoa se mata com jejum. Tem o caso de um pastor aí, né? Que saiu para jejuar e morreu de fome. É exagero, mano. Bom, nós não podemos nem entrar em uma outra igreja
né? Para poder ouvir o que eles estão pregando lá, que o anjo do Senhor não entra, fica fora. Imagine você vai compreender. A não ser que você vá pregar, você vai transmitir a mensagem. Para não ser influenciado, você vai influenciar. Agora, para ser influenciado, o anjo fica por fora. Na hora que começar a pregar e começar a contender, aí o cabo oxente, acaba de esquerda. Já que nós estamos aqui na linha aqui, deixa eu falar aqui antes que você joga o texto lá. Esse meu sobrinho, é por isso que a gente tem que estar realmente bem afinado, com a mente aguçada mesmo na escritura para certas pequenas ajustes e não sair tudo trouxido, né? Os ajustes. Esse meu sobrinho lá, ele tem também, e eles são um grupo grande, eu não lembro o nome da igreja dele lá. Eles são o povo da terra plana chamado, né? Esse meu sobrinho lá, ele diz que os gigantes são filhos de anjos, que anjos casaram com as mulheres da terra, né, naquele tempo. Os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Aí eles usam esse verso aí, que diz que os filhos de Deus casaram com os filhos dos homens. Aí diz, olha, esses filhos de Deus, os anjos lá, eles casaram, por isso que nasceu o gigante aí. Pois é, por isso que está ali dizendo, mas não entra em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E aí como é que é? Nós não vamos entrar no debate acerca da lei contra o inimigo que está querendo pisar a lei de Deus? Isso aí que ele falou é uma questão louca, né? Isso aí é. É uma questão louca. Quer dizer que os anjos vêm para fazer sexo com as mulheres da terra? Quer dizer que se tivesse mulher lá no céu, os anjos estavam fazendo sexo lá? Parece que o gigante é filho dos anjos. Né? É um negócio louco. Eles perguntaram, né, se quando fosse a Nova Jerusalém, como é que seria? Eles falaram que os anjos não se casam. Nem dão em casamento. Não se sabe. Reverência. Vamos debater esse assunto aqui agora? Vamos dar agora para a lei, irmão. Contendas e dos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu estava lá no Pará, lá no barco dela, né? E o meu barquinho ficava assim afastado, a distância daqui para Zé Martim ali, mais ou menos. E aí foram o pessoal daqui para lá, e tinha um que era mentira crente, lá da Assembleia. Tinha um outro rapaz lá, o Irã, né? Irã, vamos ver, mano. O Irã. E ele, dava ouvido assim, tal, e achava que estava interessado nele. E eu estava no barraco e ele estava lá, já um pouquinho da noite, já umas 8 horas da noite. Rapaz, ele meteu a ripa na lei de Deus. Eu estava lá, nós estávamos lá. Aí o irmão de Alcântara, eu tinha certeza que o irmão de Alcântara estava lá também. E o menino dando ouvido lá, animado de sol, o rapaz lá, virando. Hã? É o Antônio, né? É. Isso. Rapaz, aquilo me incomodou. Eu digo, será que o irmão não vai falar nada não, o irmão de Alcântara? E o irmão de Alcântara não estava lá na hora. Eu assim que ele estava lá e não ouvia a voz de Alcântara para dizer nada. E eu deitadinho lá ali. E o cabo metendo na riba na lei. Aí eu não aguentei, né? Eu digo, eu vou lá agora. Entendeu? Porque eu não vi a voz de Alcântara. Digo, será que o de Alcântara está contando tudo aquilo ali calado? Não tem coragem de uma palavra aquele camarada ali. Aí eu corri lá, eu consegui lá, eu fiquei ali. Eu digo, meu irmão, agora me diga aí a respeito de qual lei Jesus aboliu, qual a lei que você está falando aí? Porque existe várias leis, a Bíblia não é só uma lei, não. Aí começou a gaguejar, tá? Eu fui esclarecer para ele qual a lei que não foi abolida, qual a lei que foi abolida, né? Se a gente não entrar, irmão, o inimigo cessa e peneira. Entendeu? Porque o pobre coitado não sabe interpretar qual é as leis, porque a Bíblia fala de várias leis, né? Tem até lá onde diz que o mandamento, Jesus veio abolir na sua carne a lei dos mandamentos. A minha diz bem claro, veio abolir a lei dos mandamentos. A minha nem fala assim, irmão. Diz bem claro assim. E dos mandamentos. Tem hora que a contenda, ela não é só, ela não é apenas para você, como ela é inevitável, ela é necessária.
E você não pode correr dela, não. Isso. Quem está enganando a sua esposa sabe ficar só calado olhando, porque não pode correr. Não é? Pode dizer nada. O cara levanta bem aqui no meio da congregação que vai se enganar todo mundo. O cara diz, não pode correr dele. Eu digo, rapaz, ele que cala a boca, ele que sai. Eu vou entrar ali até uma hora. Agora, não, vai me chamar para mim para um debate acolá. Eu digo, não, senhor. Agora, como Paulo disse ali, eu tô passando a mensagem aqui, o cara levanta para contestar a mensagem, aí o cara que me bater contra, eu vou para ele. Agora ele tá errado, não pode entender. Porque não é questão de louquivando, não. Vai perder a congregação toda. Contra o próprio povo de Deus existirá uma contenda. Deus tem uma contenda. Tem uma contenda com o povo mesmo. Porque o povo dele desviado do caminho, leva-se um remanescente, o povo dele vem um negócio e o remanescente para contender com eles mesmos. Botar a coisa no poder do Tá. E entre nós mesmos tem que ter uma contenda para organizar as coisas, né? Debate do assunto para colocar em ordem as coisas, né? Porque às vezes você tem um pensamento, às vezes tem outro acerca de um assunto, e nós temos que alinhar. Porque como vamos ser selados, um povo dividido? Tem que estar unânime. Tem um só pensamento, um só propósito. Né? Todos, isso. Todos têm que ter a mente de Cristo. Né? Então, a gente não pode fugir desse debate aí. Como eu falei agora há pouco. O debate ele não significa só aquele debate acirrado de. Existe aquele debate para unanimidade. Quando nós temos que evitar aqueles debates que geram uma discussão, uma briga, uma separação. Você não quer, então tem que saber discernir o espírito. Né? E Satanás ele gosta disso aí. Genealogia é o quê? Qual o significado dessa genealogia? É que explica, irmão, genealogia. Genealogia é a contagem de nomes, de gerações, descendentes. É praticamente Genealogia. É como se fosse uma coisa que não termina, não tem? Porque Adão gerou Abel gerou não sei quem gerou não sei quem, não sei quem. Olha aí, viu, irmão? Uma coisa que não termina nunca, você fica lá e não sai do caminho, sai. Boa, tem professor. Irmão Hélio, está falando um pouco de debate, em vez de estar falando com o cidadão que era da cidade dele, eu estava no meu ponto inquérito. Ele estava referindo a situação de Paulo, respeitando o bofetador que Paulo recebeu. Ele com uma conversa de. Eu não estava nem mexendo Paulo na religião, né? E por que você acha que Paulo estava sendo bofetado, literalmente um anjo, que ele pode ter bofetado nele, né? Aí eu falei assim, não, a história biblicamente ela não relata isso não, mas se você quiser aprender. Aí mostrei, já a maioria escrita das escritas de Paulo não era que ele escrevia, porque quando ele teve lá com o Damasco, ele teve um resplendor que ele ficou, a vista dele ficou embaçada, Deus permitiu a visão dele, mas não ficou com 100%. E a maioria das escrituras dele era escrita, era outra pessoa que escrevia por um Paulo. Aí não acreditando naquilo, aí eu falei assim, não, eu quero que como assim você fosse aprender, agora se você não quiser aprender, acertar com essa teoria, não adianta nós discutir não, porque não vai levar a lugar nenhum, nós dois, entendeu? Aí foi nós cortemos essa. Porque não basta dele negócio de um anjo dar bofetada na cara dele. É louco, né, irmão? Que a gente deve evitar. Coisas que não tem fundamento, né? E não edifica nada. Paulo fala de um mensageiro de Satanás, né? Porque pode ser um anjo ou pode ser uma pessoa. Já que ele achava que era gente que estava batendo. Mas Paulo falava de uma doença que tinha nele. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Né? Isso é uma coisa que os irmãos já estão, né? Tem, como dizer, tem homens hereges mesmo. Você já demonstrou uma vez, duas, três, e ele nunca quis entender. E nessa situação, nós temos que continuar insistindo. É o caso do lateiro lá, né? Do latoeiro, né? Pediu para evitar, né? Evita ele. Porque as mensagens de Paulo foram contundentes,
clara, com certeza, e ele colocou no coração resistir né, a mensagem de Paulo. E agora, Paulo talvez agora não se afastou, não quis mais papo com ele, e ele já aconselhou Timóteo também. Tu evita esse camarada, que ele resistiu às nossas palavras. Recentemente não teve no grupo ali testemunho um rapaz que se levantava contra tudo que botava no grupo. Aí depois ele foi retirado do grupo. Isso. Ele entrou lá com o intuito de supostamente aprender, mas todo assunto que botava ele debatia. Se botasse até que Jesus era filho de Deus, ele ia arrumar alguma coisa para contrariar. Era do contra. Esse pessoal, irmão, pessoal aí que está contaminando o povo aí, eles foram lá em casa, sabe? E a conversa dele no início era tão agradável que ele não diz que quer ensinar, não. Quer só aprender. Ele disse que quer aprender, no começo não quer debater nada, nós quer só aprender. Somar. E tem coisas interessantes, nós quer aprender. Parece de poder, mas fala com o dragão. Aí quando a gente vai para a prática, tudo que apresenta, debate, rejeito. Debate e rejeição. Entendeu? E aí, nós vamos continuar insistindo. Aprendeu o quê? Aprendeu o quê ainda? Tô mostrando os dedos, não quer aceitar. Eu faço o irmão foi lá em casa e ele é dentista, né? Querendo que veio para aprender com o grupo lá com nós. Eu digo, você veio aprender, irmão? O que você veio aprender, irmão? Eu já sabia da testemunha dele. Digo, você não veio aprender nadinha aqui, irmão. É o Paulo, é? Não. Foi o Francisco. Francisco, que eu me ensinar aqui. Francisco Guedes. Ah, o Guedes foi lá em seu lugar. Ele e o Joaquim naquela época lá. Ah, o Joaquim, mas você chegaram lá com aquela artimanha toda, sabe? Mano, nós viemos aqui porque nós vimos que vocês têm umas mensagens aí e nós viemos aqui foi para aprender. Nadinho, até hoje nunca quis nada. Foi os piores inimigos até hoje. Foram eles. Até hoje. Entendeu? E é assim que Satanás se aproxima. Pior inimigo. Né? Então, não adianta você insistir com aqueles que já foram advertidos, né? E que rejeitaram a palavra de Deus. Você tem que resistir a ele, evitar. Essa polêmica aí com quem não quer, não vai resolver coisa nenhuma. Porque diz que ele já está pervertido. Quando a pessoa está pervertida, bom, não tem mais saída, não. Não tem mais saída. Agora nós vamos entrar aqui, mano, nos livros aí. Atos dos Apóstolos, na página 555. Como testemunha de Cristo, João não se empenhou em controvérsias ou em debates mais inúteis. Né? Qual é o debate inútil? Qual é o debate útil? Dá mais saindo, né? Depois de evitar o debate, todo debate tem que rejeitar. Não, nós estamos num debate aqui. Exatamente o que eu tinha falado com os irmãos aqui. Nós, como povo de Deus, sempre temos que estar debatendo alguma coisa para chegar ao consenso, à unidade, né? À unanimidade. É isso? Assim como com qualquer pessoa lá fora também. Podemos debater com ele. Mas aquele debate que vai chegar também a um. Agora, quando você entende que o camarada ele vai se opor para te combater, para te convencer de que ele está certo, que tu está errado, você pode deixar de mão. Pode evitar, como diz o apóstolo Paulo. O convite que o senhor fez foi primeiramente na estrada, é que o pessoal queria estudar.
E era para nós estudar com todos eles. E imediatamente nós evitamos esse debate. Olha, de mim para o passado, eu não estudo dessa forma. Levar o problema para a igreja e depois a igreja decide, porque vai entrar em controvérsia, e essa controvérsia já existe. Já houve visita, já houve estudo sobre isso. Não houve reações, mas a gente sabe que nada foi decidido e sabe a posição de cada um. Com muita insistência, eles não vão levar para a igreja, resolve o problema, se vai ou se não vai, os irmãos resolveram e pois deu no que vocês sabem. E aí não adianta, se a pessoa está decidida, e se você vai só aumentar o problema. Por quê? Porque vai cegar mais. Quanto mais tu falar, mais a cegueira vem de cima. E mais a controvérsias e não vão deixar controvérsia. Então deixa o trabalho de Deus, Deus mesmo fazer. E vamos procurar fazer a nossa primeira parte. Eu creio que João, ele entrou em muitos debates, né? Mas aquilo que... Quer dizer, é perder tempo, entendeu, irmão? A gente, em vez de estar debatendo com quem não quer, a gente já sabe que não quer, a gente tem que realmente evitar. E buscar aqueles que querem. Né? Irmão, tem pessoas que tem muitas vezes uma congregação, digamos que tem uma congregação, sei lá, no Sítio Novo, né? De irmãos novos na fé. Você põe só passar a mensagem, os irmãos aceitaram. De repente surgiu alguém no meio deles para vir enganar. Você não tem coragem de ir lá, não? Agora, o pessoal está ouvindo, você alertou sobre o engano, o pessoal vai atrás do engano. Aí diz, não, debate com isso que é para ver se... Nossa, é diferente. Quando a pessoa está de inocente, você diz, não, os irmãos são novos na fé, mas os irmãos não estão indo atrás do engano, não. O engano está vindo atrás deles, eu vou lá, vou ajudar, né? Mas a pessoa está indo correndo atrás do engano. Não, irmão, eu queria que você debatesse aqui para resolver a questão. Eu digo, não, tu está indo atrás do engano, tu quer engano, vai. Ainda avisa a pessoa, disse, não, vou. Eu digo, vai, pode ir, poxa. Aí não, debate aí para eu digo, olha, não precisa debater não, a tua postura está dizendo o que tu quer ser enganado, vá. Assim, é diferente a circunstância que o senhor expôs. Tem circunstâncias que eu não confrontar, na verdade é frouxidão minha. Agora tem circunstâncias que eu confrontar e me colocar no terreno de Satanás. Eu vou debater para quê se o cara quer ser enganado? Eu digo, não, você, come a comida que você quer. Se quer comer comida envenenada, vá lá. Escolha sua. Esse assunto aqui, essa passagem aqui, não está dizendo para não ter debate não, né? Está dizendo que João ele não se empenhou em controvérsias ou debates inúteis. É esse que tem que ver, irmão. Entendeu? Porque os debates são sadios, né? Tem pessoas que vêm te procurar até alguém que coloca alguma situação, irmão, e assim como é que é, né? Agora você correr atrás de debate, você querer correr atrás de alguém para convencer, você até sabe que essa pessoa já resistiu, você querer convencer ele, ou aceitar o convite de alguém, irmão, vamos lá debater com fulano e tal. Pô, não me chame não, que eu não vou não. Bora lá, irmão, para convencer aquele camarada lá. Eu não vou. O Senhor Jesus, ele jamais ia nas reuniões dos fariseus, né? Tipo, não, vamos lá, vamos daqui, vamos lá na reunião deles lá pra gente mostrar pra eles que isso não é errado. Era exatamente o contrário. Jesus pregava e eles mandavam espias, né? Pra ficar vendo o que Jesus estava pregando, pra experimentar Jesus ali. Jesus não procurava debate não. Ele enfrentava o debate porque ele encontrava. Pedir uma orientação aqui, quando eu chegar por Lobos na casa da gente.
Qual a melhor resposta que a gente dá? Tipo assim, rapaz, nós podemos pregar na tua casa aqui? Qual a melhor resposta que a gente pode dar? Sem, tipo assim, não tem um... Eu tenho um conhecimento, mas eu não sou assim, tipo assim, já um cabo mesmo bem. Eu consigo segurar as pontas, tipo, eu não consigo. Qual é a melhor resposta que a gente dá? O Maurício falou bem que não sabe fechar a porta, nem recebe. Eu não recebi. Se você sabe que é mentira, você sabe que é mentira, rapaz, não abre nem a porta não. Estudar sobre o que, irmão? Qual é o assunto que você quer estudar? Vamos estudar sobre o quê? No caso aí, para mim, poderia ser qualquer estudo. Ele quer debater, ele quer te... Tirar eu do caminho que eu dou. Ele já sabe o teu ponto Já de sabe, fé, já. entendeu? E quando ele vem assim, já é pra... Lá eles gostam mais de chegar assim, é sobre o véu e sobre a trindade. Esse ponto, esses dois pontos mais que ele... Tá, sabe que ele vem concordar contigo? Não. Ele vem para tentar tirar eu do que eu dou. Ele vem aprender alguma coisa. Você acha que ele vem para aprender? Não, eles querem que eu aprenda. Então é vitamina. Não, não adianta que eu não vou te convencer mesmo, tu não me convencer. Porque eu creio assim, está escrito, você não crê, o seu pensamento aí é de me convencer. Então vamos botar aqui um ponto final aqui. É só cortar e pronto, é nessas palavras aí. Eu pensei que era pessoa de outra igreja, irmão. Mas era adventista, é? Aí então quer só contender, debater. Eu já pensei assim. Quando ele chegar... Eu sou de outra igreja. Eu já pensei assim, quando ele chegar, falar assim, irmão, é assim, eu estudo já, né? Tipo assim, tô preparado. Chegar. Vamos fazer assim. O senhor prega, tá aí, pode pregar. Eu não vou entrar em nenhum momento, o senhor pode dizer e eu vou só ouvir. Eu vou estar aqui na sua frente só ouvindo. O senhor pode dizer. Mas também depois eu tenho minha vez também. Quando eu começar a dizer também, eu quero que você só escute. Porque se você dizer uma coisa, eu dizer outra, você já começa a contender já. Isso não agrada para você. Você diz a sua versão, então eu vou só ouvir, aí depois você escuta a minha. Pode ser também? Né? Mesmo assim ainda é contendo. Ele está contendendo. É contento. Os debates da televisão são desse jeito aí. É, né? É verdade. Quando você vê lá na esquina, você já contando pra dentro. Já sabe que vai estar o próximo. Esse tipo de gente, ele já vem com opinião formada já. E não vem só de um. Já vem... Se tu não te convencer com ele não vai te convencer contigo não. Pode mostrar o que quiser. Vocês acham que numa guerra as pessoas podem se utilizar de ilegitimidade, fazer o que quer? Nós também é do mesmo jeito, nós estamos numa guerra. Nós poderemos enfrentar um debate quando ele é legitimado. Qual é a nossa legitimidade? A lei de Deus. Pagando contra a lei de Deus, não existe esse debate. Um amigo meu advogado, ele me disse que até em guerra tem as regras. Ele falou que se um cara estiver levando água, não pode atirar no cara. Se estiver levando água, né? Existem os crimes de guerra, inclusive, ele estava explicando para mim. Então até nesse ambiente hostil existem regras. Olha, inclusive aqui o apóstolo Paulo de Timóteo diz o seguinte. O microfone aí, irmão. Desviaram-se alguns e se entregaram a condutas, a contendas vãs, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa. Mas se alguém dela usa legitimamente. Se eu não usar a lei legitimamente, nós sabemos incluir que ela é boa. Incluir a lei de Deus nos 10 mandamentos, ela é boa. Mas vai usar ela de forma ilegítima, se ela é boa? Então evita esse, nós vamos evitar mesmo. Tu fala da lei de Deus, ele fala contrário a ela, usa ela ilegitimamente, então para esse nós não temos conversa não. Sabendo isto, que a lei é feita para o justo. Olha só, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios
e pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que forem contrários à sã doutrina. A lei é para esses aí. E se eles querem usar legitimamente, nós estamos fora. Primeiro Timóteo, capítulo 1, pode ver a partir do verso 1, que é só isso aí mesmo. Eu li os versículos 5, 6 e 7. 6 e 7 e 8. Então estamos vendo aqui, esse slide aqui, Projeto das Nações, na página 434, com quantos cristãos não devam sacrificar um único princípio da verdade, cumpre-lhes evitar debates sempre que isso seja possível. Satanás, ele quer que nós quebremos os princípios, sabe? A gente quer desenvolver em debates e isso é o propósito que nós quebramos algum princípio. Mas devemos evitar qualquer debate que venha nos levar a sacrificar princípio, porque o cristão que não tem princípio, ele não é um cristão. E ele odeia princípios. Né? Pessoas que têm uma vida totalmente regada, ordenada, né? E esse povo que vive em aleatório, né, são guiados por Satanás, que não tem princípio, e o objetivo de Satanás é exatamente tirar aquilo do equilíbrio. Evangelismo, na página 155. A obra especial enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates. Então, essa é uma obra especial dele. Quando você vê alguém convocar para um debate, você já está sabendo de quem é a obra. Jesus andava atrás de debate? Os apóstolos andavam atrás de debate? Ninguém vê isso. Né? Porque isso aí é uma obra, uma estratégia de... Mas nós já fomos convocados para debate, não já? De quem é essa obra? Satanás. E se nós fosse, nós estávamos fazendo a vontade de quem? Ele sabe. Ele quer nos envolver em debate. E ele gosta quando tem gente, sabe? Muita gente. É para confundir a mente das pessoas. Enganar pouco, não enganar logo é muito. Né? É. E não, chama lá o irmão Vasconcelos lá, que dá o vídeo lá, e aí junta o povo todo lá, redor lá, que para nós contender lá. E o argumento, nós fazemos uma semana de jejum e oração. Jejuar, vamos orar e jejuar para nós. Porque o negócio das festas lá na Lei do Testemunho, eu acho que vai lembrar disso. Então nós faz uma semana de oração, jejum, aí depois nós juntos e faz. O debate. Vai esse debate aí. Se alguém quiser ir, vai, eu vou não. Pode jejuar, pode orar o que quiser, pode orar sem cessar. E muitas vezes, irmão, quando a pessoa vai para o debate, ela quer trazer o próprio eu dela em ação, né? Porque ela quer se exaltar. Mas olha aqui, irmão, o resultado aqui, ó. Para que haja contendas em torno de palavras, que nenhum proveito trazem. O debate que Satanás planeja para isso aí. É para que haja contenda de palavras. Não significa que nós vamos sentar lá, alguém vai falar, a gente vai analisar profundamente. Lá no Bom Lugar. Não é um estudo. Não é um estudo. Lá no Bom Lugar, você lembra, né? Tinha um camarada lá, o irmão Vasconcelos lá, né? Você também estava, né? O irmão Vasconcelos estava lá explicando lá, e em vez de ele estar ouvindo aqui com atenção para aprender alguma coisa, ele estava aqui, caçando. Aí quando ele achava um assunto aqui, ele disse, achei. Agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa daqui. Agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Agora você responde isso aqui. Aí tá botando o Espírito do Senhor. Irmão, que Espírito é esse, irmão?
Enquanto o irmão estava lá mostrando, explicando um texto, era para ele estar caçando outro aqui já era para combater aquele lá. Ainda dizia assim, agora eu quero ver ele sair disso daqui. Você vê aí? E quem está ouvindo, irmão, como é que fica? Os irmãozinhos que são inocentes, às vezes, não têm o conhecimento. Nessa hora assim, a gente tem que usar aquele teclado de Judas. O Senhor te repreenda, Satanás. Eu tava catando a cara pros caras falando um negócio desse. Eu vou... Foi falado bem assim. Essa foi a ação. Eu tive pregando uma vez e eu não ouvi. Provavelmente foi provisão de Deus. O cara fez uma pergunta. Uma pessoa, pensei que mandou muito nosso dele. Fez uma... Tava lá, eu tava pregando lá, ele pegou um texto lá, aí disse, agora eu quero ver esse menino sai dessa aqui. Falar com esse menino aqui. E eu na frente de mim. Aí ele fez a pergunta, eu respondi ele. Beleza, mano, beleza. Aí quando terminou o culto, foi até uma coisa que me contou, ele disse, rapaz, irmão, ter escutado. Que foi? Ele disse, achou um texto lá e disse assim, agora eu quero ver esse menino sai dessa aqui. Falar com esse menino. Eu digo, se você tivesse ouvido, rapaz. E não, irmão, não ia responder não. Rapaz, responder um cara desse é só alimentar o erro dele. Então o objetivo de Satanás é isso aí, irmão. É provocar conteúdos de palavras. Para que a pessoa se exalte, se zangue, saia do espírito. Entendeu? Como é que começava? Mostra ódio. Desse jeito mesmo. Satanás bem sabe que isto ocupará a mente e o tempo. Essa questão aí vai ocupar a mente e o tempo. Desperta a combatividade. Entendeu? Eu vou me preparar melhor para outro combate. O cabo não venceu, mas disse, agora eu vou me preparar. Lá em casa foi um camarada lá, conhecido nosso, entendeu? Ele estava lá, ele não usava a Bíblia não, mas estava lá num livro lá, um bocado de livro lá. Tá. Eu estou estudando isso aqui, que é para me mostrar para fulano como é desse jeito aqui. Isso não vai para me ensinar para mim também. Aí eu, rapaz, como ela está fazendo aqui um cronograma, fazendo aqui uma... Ele estava fazendo um cronograma lá, fazendo como é que diz assim, tipo um mapa, entendeu? Que é para me provar para fulano que é desse jeito aqui, não é do jeito que ele está dizendo. Ele está preparando para o senhor? Falou para mim. Estava preparando para o senhor o material? Não, para um outro camarada, que também é da igreja. Você está entendendo? Olha, provoca, desperta a combatividade. O espírito de combate. Ele não estava certo, o outro estava errado. Ele queria convencer com isso aí. Isso foca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opinião. Aí começa a divergir. Acusação e preconceito que cerram a porta para a verdade. Agora botar bem aqui o irmão, hoje não é mais irmão, é dupla, debateu um assunto aqui nós dois aqui, dentro do grupo aqui. Nós estamos com a mente tão equilibrada, né? Daqui a pouco o irmão diz uma coisa, o irmão diz outra, aí nossa mente começa a... Entendeu? Aí vai ver a perturbação na consciência das pessoas. Satanás quer fazer isso, é confusão. O problema dele é criar confusão. É por isso o evitar esse tipo de contenda, né? Tem que ter sabedoria para isso. Entendeu? Entendeu aí? Ocupará a mente e o tempo. Desperta combatividade. Tem gente que tem sede, tem fome de combate, de debate. Aquele rapaz lá, irmão, que você conhece lá, o Albert, né? O Herbert. Ele entrou no profissão aí, o que ele queria ali? Ele disse que queria aprender. Não foi? Cadê? Aquele mesmo lá do livro? Não. Esse é o Pará. É o Rogério.
ensinar, o que queria era ensinar. Esse povo aí não sabe de tudo não, mas eu vou achar uma brecha para O me ensinar. Maurício, ele lançou um estudo, meu amigo, um estudo daquele que o Maurício lançou ali, falando sobre as festas, sobre o santuário. A gente só não entende porque Bem não presta detalhado. atenção. Aí o homem não fez nenhum questionamento sobre o estudo, não analisou nada. Ele queria que analisasse era o áudio dele. Então, Não, mas você não explicou ainda. então, esse é o tipo de pessoa, irmão. Ele chega no nosso meio com a aparência de ovelha, né? Mas por dentro ele é um lobo. Esse é o problema. Quando eu leio pro homem assim, é um santo. Depois a gente vai indo. Rapaz. Quando minha irmã Deusilene, minha irmã Rejane, lá na mata, quando nós encontramos um povo lá, que é o mesmo característica nossa, usa veia, usa barba, tal. Aí meu pensamento veio certinho. Eu digo, irmã, tome cuidado. Tome cuidado com isso. Eu já sabia, não conhecia. Quer dizer, eu conhecia ele aqui, né? Mas já sabia mais ou menos quem era. Eu tinha uma ideia. A maioria que eu venho falando é parecido com nós. Pois é. E a verdade eu erro assim. Nossa mesma fé. Pois é. Eu tive lá esses dias, eu sempre fiquei lá na casa que eu estava, mas ele sempre ia lá. Eu nunca procurei nem um dia, nunca foi atrás dele. Mas ele chegava, mas nunca também tocou em assunto de nada. Nunca tocou em nada, não foi sobre nenhum assunto. A caça não brecha. Não tem uma coisa. Quanto aos que se preparam para debates, há grande perigo de que não lidem com honestidade em relação à palavra de... Ele pisa na palavra de Deus, mas ele quer te ganhar. Hã? Isso é o que Paulo diz, que é ilegítimo. Isso. Lidem com... Que não lidem com honestidade, não é isso, irmão? Quer dizer, usa a palavra de Deus para confrontar. Ele não quer saber que está combatendo a verdade, não. Ele quer saber. Isso. A verdade que você diz, ele usa ilegitimamente e até condena ela. Exatamente. O Teixeira disse que a gente não pode usar nossos argumentos. Nós temos que usar argumentos bíblicos. Quando você está no debate, você não está pensando se preocupa se é bíblico, se não é bíblico, o cara quer ganhar. Exatamente. Ah, eu vou perder. Não, vou falar um negócio aqui. Nem que traz de razão que eu vou dizer tudo aqui, mas eu vou evitar. Bom, o argumento dos irmãos ali, daquele pessoal, é argumento pessoal. Eles pegam um texto, aí vai argumentar, aí você chega lá no fim, você não sabe nem forçando o texto aqui, forçando o texto acolá. Tá entendendo? Se você tiver um pouco de raciocínio, você já descobriu tudo. A lei que tem sai bem. Agora se você tem leitura superficial, eles vão lhe botar no jogo. Tranquilo. Se você ouviu o argumento, já era. Sem base é bíblia. Eu acho que ela fala sobre a questão de quem pode influenciar a pessoa, né? Quando ela abre a Bíblia ali para ler. De acordo com o que ela abra, né? Nesse caso aí. Pode ser os demônios ou anjos influenciando a pessoa na leitura, né? Quanto aos que se preparam, né, para o debate. Tem cara que se prepara mesmo. Nesse caso aí, quem está guiando ele não é o Espírito de Deus, não. Me preparar para debate. Se eu disse ir ensinar em todas as nações. Se eu não disse assim, ir e debater, não. Faço um debate, quando o povo lá para debater, não. E ensinar. Esse é o plano de Deus. As discussões nem sempre podem ser evitáveis. Outros que desejam ouvir as provas de ambos os lados
podem incitar a discussão, ó, com toda honestidade de intenção, mas sempre que possam ser evitadas as discussões, devem ser. E raramente Deus é glorificado ou favorecida a verdade nas suas vidas. Porque a palavra de Deus, ele é questão de Paulo, né, irmão? Paulo pegou lá e o Paulo se levantou e ficou aquele debate, só me abandonou todo. O inimigo resistiu nas palavras de Deus. Está entendendo? Porque eu desejo ouvir provas de ambos os lados. Já ouve isso aqui novo. Ouvir provas. Você já foi falar isso aqui. Está falando agora. Vamos botar os dois lá, mas não vamos ver quem está certo. Pronto? Ou ciclano. Nunca deveria entrar num debate em que tantos se acham no jogo. Se anda por desenvolve a habilidade, no uso de poderosos argumentos, no bom, entendeu? Se não é razoavelmente possível evitar, tomar parte na polêmica, mas fazer-o com firme confiança em Deus e com espírito de humildade no Espírito de Jesus. Deve confiar em nós, sabedoria nossa. Com convicção, eu sei passar a mensagem, eu vou lá e vou combater com a mensagem. Quando foi sugerido para a gente entrar no debate, me sugeriram pessoalmente, depois sugeriram no ascensor. Quando a pessoa sugere um debate, você não consegue controlar a reação do outro, não. E quando você não consegue controlar a reação do outro, você muitas vezes não sabe qual vai ser a sua. Se eu entro num debate, eu vou entrar achando que vou perder? Quem vai entrar no debate achando que vai perder? Acha que vai perder, nem vai. Aí eu entro. Aí eu digo, não, vou aqui, vou na maior calma. Se o cara começar a levar o tom, eu já quero levar o tom também. Se ele reage falando mal de mim, daqui a pouco eu tô querendo falar mal dele também. É por isso a questão. Se você pode evitar, evite o debate. Agora, não deu para evitar, Deus sabe que você não queria entrar no debate. Se tornou uma situação que se tornou necessário você defender a verdade. Agora eu entrei sabendo, vou lá para discutir, depois tu sai do espírito, e aí o problema cai para ti, porque tu assumiu a responsabilidade ao querer entrar. É diferente de você criar uma situação e praticamente ser convocado por Deus para defender a verdade. A orientação aí, né? Vamos conceitos. Vamos dar concluir, viu? Só cismar e contender com crentes e incrédulos não é a obra que Deus nos deu a fazer. É entregar e ensinar. Entendeu? A palavra sofismar significa dialogar, né? Cadê o professor? Enganar, né, irmão? Assim, sofisma ele pode ter um significado dependendo do contexto, mas ele parece que é o sentido de convencer. Isso. Eu até pesquisei essa passagem lá. É mais ou menos isso aqui. É ocultar a verdade sobre algo através de argumentos falsos.
Exemplo, o sofismava a Constituição. Ele falava sobre a Constituição, mas ocultava a verdade. É engano aí, né? É iludir, enganar uma pessoa por meio de sofismas ou de pensamentos que levam a ler. É tentar convencer com argumentos falaciosos. Falso, engano. Falsos, mentirosos. Como crentes ou incrédulos? Quando vai ser crente como incrédulo, né? Que não é a obra que Deus nos deu para fazer. E agora nós colocamos um ponto final aí, nós vamos orar. Só falta botar